Em 2019, uma queda histórica, nunca antes na história do nosso país houve uma queda tão grande da taxa de homicídios, queda de 21,87%, e a taxa aqui em 2017 era de 30,7%, passou para 20,9% por 100 mil habitantes. Se a gente não pode falar que foi por causa da política armamentista, sim, do governo Bolsonaro, a gente pode garantir que se essa taxa de homicídio tivesse crescido, a culpa seria, com certeza, dessa política armamentista. Então, a pergunta que eu faço ao senhor, pela sua experiência, pelos casos que o senhor já presenciou, qual o problema que nós temos hoje mal no Brasil? É o controle de armas que é mal feito ou a impunidade daqueles que cometem o crime usando armas de fogo, principalmente ilegais? Né? Mais armas são mais mortes? Eu agradeço, Excelência, a pergunta. Eu tenho um artigo publicado, não existe correlação, é o título do artigo, não existe correlação com a venda de armas e o aumento de crimes praticados. Não existe qualquer correlação, porque não existe qualquer estudo no mundo a respeito de armas de fogo que vincule a venda da arma legal com a utilização dessa mesma arma em um crime, até porque essa arma não é utilizada no crime. Foi utilizado aqui um dado, uma pesquisa que foi feita com armas apreendidas e as armas que continham ainda numeração e eram pesquisáveis, algumas delas estavam com registro no Sinarme e aí se vinculou que armas de cidadãos estavam praticando crimes, dando a se entender que talvez até o cidadão estivesse praticando crime com aquelas armas, o que é absolutamente incorreto. É incorreto e desnecessário de se dizer que armas que são subtraídas e passam a ser utilizadas pelos crimes passam a ser armas ilegais. Quando se fala aqui em problema de fiscalização, se seria falha na fiscalização, todos os casos pontuais que foram levantados a respeito de detecção de problemas e de burlas ao sistema, somente foram detectados exatamente porque o sistema permite a fiscalização e a rastreabilidade desses equipamentos. Se levantou o caso aqui de um cidadão que conseguiu comprar 27 fuzis, ele, pessoa física, conseguiu comprar da fabricante nacional, fazer um pedido, pessoa física, de 27 fuzis. Só esse pedido já deveria ter levantado suspeita, depois se verificou que havia conivência de uma série de pessoas para que isso pudesse ser efetivado. Eu levei 7 meses para adquirir o meu, né? Então a gente vê que não é assim tão fácil e aquilo ali já mostrou que havia uma irregularidade e exatamente são esses casos que mostram que sim, nós temos que avançar na fiscalização, sim, nós temos que avançar nas formas de fiscalização, mas que o sistema funciona e que ele está atuando. E é por isso que nós detectamos esses casos. Aí o senhor me pergunta, exatamente a falta de fiscalização ou o que está acontecendo para que os crimes ocorram? Na verdade, o enfrentamento à criminalidade ele vai muito além do que uma só medida, não é só um ato que vai resolver o problema da criminalidade do Brasil, mas nós estamos vendo com dados efetivos e o Brasil demonstrou isso empiricamente, que mais armas legais não significam aumento da criminalidade. Estimou-se aqui, né, apresentaram uma pesquisa de estimativa, Minority Report, que a venda de armas poderia, se não ocorresse, teria salvado 6 mil e não sei quantas vidas. E fez-se aqui um paralelo que eu não entendi com Covid e pandemia a respeito quando se trata de armas, né? Mas quem mais falou de pandemia no mundo foi o CDC americano. E o CDC americano, em 2016, fez uma pesquisa, não a respeito das armas ilegais, mas sim do emprego legal em defesa, o emprego defensivo das armas vendidas nos Estados Unidos. E eles estimaram, sim, essa estimativa válida, de 1,5 milhão a 3 milhões de usos anuais de armas em defesa do cidadão lá nos Estados Unidos. Esse é o exemplo, esse é o exemplo e essa é a pesquisa que deve ser colocada. E mais que isso, só para completar, Excelência, a gente não vê o mesmo tratamento que se dá às armas a outros assuntos. Por exemplo, no Brasil se mata 45 mil pessoas todos os anos em crimes de trânsito. E se deixam sequelados por esses crimes de trânsito 470 mil pessoas. Há um custo, o IPEA e a Polícia Rodoviária Federal fizeram essa pesquisa, de 20 bilhões anuais ao erário. Quando um banco permite que alguém com documentos falsos abra uma conta e
pratique fraude com essa conta irregularmente aberta, não se fecha agências, não se proíbe a abertura de novos bancos e não se impede a abertura de novas contas. No Brasil, quando se detecta que o sistema de fiscalização funcionando consegue rastrear, porque são rastreáveis, as armas legais, sendo tentada o desvio, imediatamente o governo proíbe a abertura de novos clubes, cancela a expedição de CRs, impede a comercialização e restringe absurdamente a venda de equipamentos. O que nós precisamos ver é que essas 3 milhões de armas que foram nominadas, ou quase 3 milhões de armas que se encontram na mão do cidadão, não se sabe porque não há o cruzamento efetivamente de dados, e desde 2003 SIGME e SINARME deveriam se comunicar. Apenas em 2021, em agosto de 2021, uma portaria determinou que eles se comunicassem e até hoje não se comunicam. Nós não sabemos se o mesmo cidadão que tem uma arma no SINARME tem arma no SIGMA. E se considerarmos que são mesmos 3 milhões de pessoas, essas 3 milhões de pessoas representam quanto? Nem um pouco mais de 1%, nem 2% da população com equipamentos. Essa tremenda circulação de equipamentos que se fala aqui, será que é tremenda assim mesmo? Essas armas estão circulando? Nem autorização de trânsito nós estamos obtendo. Então, nós precisamos trazer a discussão a uma realidade um pouco mais factível, menos ideológica e com menos paixões, e o assunto demanda muitas paixões, e eu só iria pedir para o pessoal da assessoria, se pudesse, colocar a última página do meu slide, a última página, por favor, só por cumprimento de um dever. Eu disse para o meu filhinho, que está lá em casa, que eu ia colocar a foto nossa no pódio ali, e eu, por acaso do destino, acabei, Excelência, não passando o último slide. O meu último slide, por favor, só para eu fazer essa homenagem ao meu menino. Essa aí é o pódio do campeonato 2021 de rifle, esse aí. Meu menino com o troféu ali, mostrando as famílias reunidas e o que representa o tiro no Brasil. Obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Luciano. Vou abrir a palavra, então, aqui ao senador. Senador Girão quer fazer uso da palavra. Vou só pedir para ter em torno de 3 a 5 minutos para fazer os comentários ou fazer a pergunta, para a gente